A toninha vive em nossos mares há milhares de anos. Mas nas últimas décadas, as atividades humanas mudaram sua história. Centenas de toninhas estão morrendo todos os anos e sua sobrevivência pode estar comprometida. Um grande esforço tem sido feito para conhecer mais sobre a vida das toninhas, o ambiente onde elas vivem e os problemas que as ameaçam. A triste conclusão é que hoje a toninha é o mamífero marinho mais ameaçado no Atlântico Sul Ocidental. Ela está no limite da sobrevivência. A vida é suspensa por fios delicados. Cada vez que um deles se rompe, a vida balança incerta. O silêncio é rompido por um sopro abafado. Por milhares de anos, esta cena se repete nos mares do Atlântico Sul. São as toninhas, um dos menores golfinhos do mundo. As toninhas são conhecidas pelo nome de Pontoporia blainvillei. Blainvillei é uma homenagem a um naturalista francês chamado Henri de Blainvillei. Já Pontoporia é uma palavra que pode ser decomposta em pontos, que significa um mar, em grego, e poria, ou poros, que significa a passagem, ou aquele que faz a passagem. Isso é bastante interessante porque Pontoporia blainvillei, a toninha, é uma espécie marinha, na maior parte da sua distribuição. Também os parentes fósseis dessa espécie são todos eles marinhos. No entanto, Pontoporia, em alguns locais da sua distribuição, pequenos locais, ela ocorre ou usa ambientes de águas de mistura, estuários e inclusive águas doces. O nome faz todo sentido porque seria um animal marinho, né, que está fazendo a passagem para águas doces. É isso que significa. A toninha descende de uma linhagem antiga, surgida bem antes dos modernos golfinhos. Faz parte de um grupo de mamíferos aquáticos denominado cetáceos. Os cetáceos, em geral, são um grupo de mamíferos aquáticos, completamente aquáticos. A diferença dos pinnipédios, das focas e dos leões marinhos, eles nunca saem da água e não dão a luz fora, eles dão luz na água mesmo. Portanto, esses animais têm uma adaptação extrema para o meio aquático. Mas são mamíferos, isso significa que seu ancestral é um animal terrestre, um animal quadrúpede de andar em terra. Pode-se dizer, com um certo grau de confiança, de que a toninha atual tem 1 milhão de anos ou menos vivendo como ela é hoje na região atualmente. A toninha ocorre apenas no Oceano Atlântico, desde a costa do Espírito Santo, no Brasil, até o norte da Patagônia Argentina. Apesar de ser um animal marinho, a toninha é mais conhecida quando aparece em terra. Por quê? Pesquisadores monitoram o litoral do Rio Grande do Sul há mais de 30 anos, registrando os animais mortos que são trazidos pelo mar. Tartarugas, leões e lobos marinhos fazem parte desse triste cenário, assim como muitas toninhas. Cada carcaça é examinada cuidadosamente, pois pode fornecer valiosas informações. Mas o trabalho pode se tornar um desafio
Muitas já aparecem em estado de decomposição. Daí a gente vai ver ao longo aí do trajeto aí umas 40 toninhas com certeza, mais de 40 até o Chuí. Para uma saída só ter 40 bichos mortos é bastante coisa. Pedaços de rede ou marcas no corpo dos animais têm mostrado que a interação com atividades de pesca é a causa da grande maioria das mortes. Entender o problema da alta mortalidade de toninhas levou os pesquisadores a buscar informações sobre uma importante atividade econômica: a pesca. Quando a pesca aumentou na região sul do Brasil na década de 70, como consequência do fechamento das áreas de pesca no Uruguai e Argentina que os barcos brasileiros podiam frequentar, grande parte de barcos se concentrou no Rio Grande do Sul. Aí teve alguns estoques mais frágeis que outros, tanto no mar como na lagoa, que praticamente colapsaram. Está ficando difícil a pesca aqui no sul, porque cada vez a gente vê que o estoque diminui. O estoque diminui e o esforço acaba aumentando para que a gente consiga pescar a mesma quantidade. E, paralelo a isso, o aumento da quantidade de embarcações também, o aumento da quantidade de rede que se usa, então fica difícil de encontrar locais para pescar. A vida no mar é difícil. A quantidade de peixes reduz a cada ano e os pescadores precisam passar semanas no mar para voltar com a produção necessária. Porque vai passar 4, 5 anos mais aí mesmo que não vai ter pescaria. Já está ruim, né? Já está difícil, já está completamente difícil. Antigamente a gente saía ali fora ali 2, 3 dias ali, vinha carregado. Hoje nós está sendo 15, 20 dias de mar. Né? Eu não estou passando agora porque o barco é pequeno. Mas eu estava no outro barco maior ali, eu passava 15 dias de mar para trazer 5, 6 toneladas de peixe. Quando eu trazia? As redes de emale selecionam os peixes pelo tamanho, mas podem capturar acidentalmente muitas espécies que não têm interesse comercial. Entre elas está a toninha. Porque é mais fácil a pescaria entrar em colapso e ela deixar de ser efetuada do que a espécie desaparecer, né? Então, isso é verdade quando a gente está se referindo à espécie-alvo daquela pescaria. Quando a espécie-alvo suporta ainda o esforço que está sendo aplicado, ela continua sendo pescada e continua mantendo um determinado nível que é economicamente interessante para aquela pescaria, ela pesca aquela espécie, mas também pesca outras espécies que muitas vezes não são alvo. É o caso dos tubarões, é o caso da toninha, das tartarugas, que elas são capturadas, são espécies que têm determinadas características biológicas que dificultam muito a recuperação das suas populações e elas podem continuar sendo capturadas pela rede de emale, embora não sejam alvo dela. A pesca é hoje o principal problema da toninha, porque tanto a toninha como a pesca estão atrás do mesmo recurso, o peixe, e esse recurso está numa área restrita, perto da costa. Então a pesca começou a atuar nessa região, onde é o hábitat da toninha, e teve essa sobreposição da atividade pesqueira com a distribuição da toninha. O destino das toninhas capturadas acidentalmente é o descarte no mar. Muitas aparecerão nas praias, levadas pelas correntes, mas a maioria jamais será vista. Para estimar o número de animais que morrem acidentalmente nas redes, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande trabalham em parceria com os pescadores da região. Algumas carcaças são marcadas antes de serem lançadas ao mar. Beleza. É isso daqui mesmo, ó. Tá marcada. Aqui, ó. Agora a gente coloca o lacre e só engancha aqui, ó.
a gente colocou certo. Aí, perfeito. É isso daí, ó. O monitoramento das praias permitirá aos pesquisadores estimar o número de animais que morrem acidentalmente nas redes de pesca. Na primeira etapa, os pescadores marcavam essa toninha com lacre, devolviam ao mar e a gente, através do monitoramento de praia, contabilizava a quantidade, a fração dessas toninhas que eram marcadas que chegavam na costa. Nesse trabalho, a gente estimou que aproximadamente 10% das toninhas que são capturadas acidentalmente chegam até a praia. Então, de uma forma grosseira, por exemplo, se na década de 80, vamos supor que 1000 toninhas encalharam na costa, então significa que aproximadamente 10.000 toninhas foram capturadas acidentalmente. Conhecer mais sobre a vida das toninhas depende da colaboração dos pescadores, que voluntariamente fornecem informações. O principal objetivo desse trabalho é saber a quantidade de toninhas capturadas acidentalmente pela frota. Nessas visitas nós também conversamos com os pescadores e a comunidade para saber um pouco mais do que está acontecendo com a pescaria e a espécie. Sem o apoio dos pescadores, os pesquisadores jamais teriam estas informações. Essa parceria é fundamental para conhecer as toninhas e encontrar soluções para o problema das capturas acidentais. Quando nós terminamos esse trabalho de análise de viabilidade populacional, as projeções indicaram que nos próximos 25 anos existe uma probabilidade muito grande da população declinar 30%, né, nesse período. O que acontece é que depois desse trabalho concluído, né, a gente continua monitorando a frota pesqueira e o esforço de pesca aumentou muito mais. Então, provavelmente nesses próximos 25 anos essa população vai declinar bem mais do que 30%. A captura acidental de toninhas no período de nascimentos pode deixar alguns filhotes órfãos. Eles ficam desorientados quando perdem suas mães e alguns aparecem perdidos nas praias. Filhotes de toninhas nascem com cerca de 70 centímetros. Nos primeiros meses de vida, são totalmente dependentes da mãe e nadam sempre lado a lado com ela. Mamam até os 8 meses de idade. Este filhote de toninha foi encontrado vivo numa praia do Rio Grande do Sul. Resgatado pela equipe do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, foi transferido para uma piscina. Um filhote sem a mãe não pode ser colocado no mar novamente porque ele não sobreviveria, né? Porque ele precisa dos cuidados maternais. Então foi decidido, né, sem dúvida nenhuma, o animal foi trazido para cá para o centro de reabilitação para ser tratado. Sem a mãe, a equipe de veterinários tenta oferecer todas as condições necessárias para o filhote sobreviver. Isso inclui a produção de um leite especial, usado para substituir o leite da mãe. Francisca, como ficou conhecida entre a equipe que cuidou dela dia e noite, morreu no 4º dia. E a perda, para qualquer um, principalmente é mais difícil ainda quando a gente tem envolvimento tão intenso como foi. Noites a fio aqui, dias, horas com ela. E é triste, né? A gente vê aquele bicho saudável, mas que dificilmente ele vai sobreviver sem a mãe. Mas a gente tenta fazer de tudo, né? Até para aprender, né, um pouco sobre a espécie. Então a gente traz elas para o setor de reabilitação aqui do Seclimar e tenta então, né, dar o máximo possível, né, de sobrevida para ela. Na Argentina, a situação não é diferente. Todos os anos, filhotes separados bruscamente da mãe lutam pela sobrevivência. Da mesma forma que Francisca, esta pequena fêmea também encalhou viva na praia. Neste caso,
a equipe da Fundación Mundo Marino estava otimista. Bueno, el animal, obviamente el primer síntoma de mejoría fue el hecho que acepte el pescado por sí solo, que tenga interés en la comida, que haya aumentado 4 kilos desde que está aquí, porque muchos de estos animales, al igual que otras especies marinas, durante ese proceso de rehabilitación, muchas veces presentan como un rechazo a la comida, ¿no? Por medio de diarreas, de vómitos, de no aceptar el pescado. En este caso no sucedió, por suerte. Este ejemplar de franciscana para nosotros representa el primer caso, digamos, que hemos logrado que un ejemplar de tan pocos meses de edad puede ir sobreviviendo, ¿no? Puede ir respondiendo perfectamente al protocolo de rehabilitación ofrecido aqui. Mas 2 meses depois, esta toninha teve o mesmo destino de Francisca, morrendo de pneumonia. A falta do leite materno a deixou com a imunidade muito baixa. Cuando uno habla de nutrición, en Pontoporia principalmente, en general cuando hablamos de cualquier cetáceo, es un desafío y más que una ciencia es un arte, porque no hay prácticamente datos con respecto a la nutrición de estos ejemplares. Cuando uno en realidad está estudiando un cetáceo, debe tener los valores de referencia del grupo que está estudiando y de ahí ver las variaciones que tiene en más o en menos y tratar de interpretarlo. Ahora, quando hablamos de Pontoporia, não temos nenhuma referência. A experiência mostra que toninhas não toleram o cativeiro. A análise das toninhas mortas ajuda os pesquisadores a conhecer mais a espécie. Foi o caso desta fêmea adulta, que morreu acidentalmente em uma rede de pesca no litoral de São Paulo. Pesquisadores do projeto Biopesca e da Universidade de São Paulo preparam um material para a realização de uma necrópsia. O objetivo é coletar o maior número possível de informações e amostras. O rostro longo desses animais provavelmente favorece até ele se enroscar nas redes e nesse caso esse animal provavelmente se enroscou numa rede uma vez, conseguiu sair, mas carregou um pedaço dessa rede e agora ele morreu em outra rede de pesca. E esse animal está bem machucado porque essa rede deve ter ficado aqui há algum tempo, provavelmente impedindo ele de se alimentar e é por isso também que ele está bem magro. Por meio do material coletado, é possível analisar vários aspectos da vida das toninhas, como alimentação, reprodução, idade, genética, parasitas e presença de contaminantes. Tudo isso compõe um quebra-cabeças onde ainda faltam muitas peças para que possamos compreender a vida desses pequenos golfinhos. Saber a idade das toninhas que morreram ajuda os pesquisadores a entender o problema. A maioria dos animais que a gente encontra mortos são animais entre 0 e 3 anos. São animais jovens, né? Mais de 80% dos animais são animais jovens, entre 0 e 3 anos. A idade das toninhas, assim como a dos golfinhos em geral, é analisada por meio do corte de dentes. A contagem das linhas de crescimento permite calcular a idade de uma toninha. Uma outra aplicação das idades, né, de conhecer as idades dos animais, é poder relacionar essas idades com a dieta do animal. Então, ver como ela muda ao longo da vida do animal, né? Se os animais de 0 ano têm se alimentando de algumas coisas, às vezes 1 ano de outras, 2 anos de outras coisas, a gente também pode saber através de conhecer a idade do animal. É muito difícil observar na natureza uma toninha se alimentando. Para saber do que elas se alimentam, é preciso analisar o estômago dos animais encontrados mortos. Indivíduos de idades diferentes se alimentam de maneira diferente. Então a gente sabe que até cerca de 4 meses os indivíduos se alimentam unicamente do leite materno. Entre 4 e 8 meses, eles começam a se alimentar também de alguns alimentos sólidos. E a partir dos 8 meses, eles se alimentam unicamente daquilo que eles conseguem caçar. As toninhas podem caçar em diferentes profundidades e comem pequenos peixes, lulas e camarões de cerca de 10 centímetros.
Seu principal alimento varia de região para região, pois elas caçam principalmente as presas mais abundantes. Mas, algumas vezes, as toninhas podem confundir suas presas com lixo. Estamos terminando un análisis bastante integral de toda la provincia de Buenos Aires, con cerca de 200 animales estudiados, y determinamos 30 especies como presas de franciscana. Una cosa muy importante que encontramos es una altísima frecuencia de residuos plásticos en la alimentación, en los cuales también los pudimos separar según el ambiente en el que provenían. En la zona de estuario la frecuencia de plásticos es mucho más alta y en la zona marina es un poco más baja, comparable con análisis previos que se han hecho en el sur de Brasil. La mayor frecuencia de plásticos ingeridos se da en animales que están recién destetados, animales que están incursionando en la alimentación, y probablemente predadores inexpertos puedan llegar a ingerir con mayor frecuencia plásticos que animales subadultos o adultos. Muitos peixes e camarões dos quais as toninhas se alimentam necessitam, para o seu desenvolvimento, de ambientes conhecidos como estuários. São os berçários da vida marinha que se formam onde os rios encontram o mar. Poucas plantas conseguem viver nas margens desses ambientes, formando os manguezais e as marismas. Essas plantas têm uma importância fundamental, né? Desde proteção da costa, né? Porque elas modificam, né, as propriedades físicas, químicas e biológicas da água. Então elas agregam, né, espécies, agregam populações, aumenta a biodiversidade, criam um berçário natural para o desenvolvimento, para a procriação das espécies. Apesar de sua importância, esses ambientes estão cada vez mais degradados. E tal situação compromete a reprodução e o crescimento de várias espécies marinhas, incluindo peixes e toninhas. Um dos berçários marinhos mais importantes do sul do Brasil é a Baía da Babitonga. 6.000 hectares de manguezal recobrem as margens desse estuário, localizado no litoral norte de Santa Catarina. É aqui que vive a única população de toninhas residente em uma baía. E este é um dos motivos que tornam a Babitonga tão especial. Aqui, as toninhas são estudadas vivas. As toninhas da Baía da Babitonga foram registradas pela primeira vez em 1996. E desde então, vários estudos vêm sendo realizados sobre a ecologia e comportamento da espécie nesta região que nós consideramos como um laboratório natural para as pesquisas com toninhas. Uma das pesquisas que vem sendo realizada é a análise dos padrões de residência desta população. E este trabalho é feito por meio da identificação de marcas naturais na nadadeira dorsal das toninhas, que nos permite individualizar os animais. Cerca de 20 toninhas já são reconhecidas individualmente na Baía da Babitonga e nos mostram que estes animais permanecem aqui ao longo do tempo. Contudo, devido ao comportamento muito discreto e ao tamanho reduzido das toninhas, as observações somente podem ser realizadas quando o mar está muito calmo, o que nos traz algumas limitações para o estudo da espécie. Apesar da importância do estuário da Baía da Babitonga, esta é uma região que sofre grandes ameaças. E isso reforça a necessidade de termos informações mais precisas sobre a distribuição dessa população de toninhas nesse estuário. Conhecer a área que as toninhas necessitam para sobreviver foi um dos desafios do projeto Toninhas. Para isso, contou com a experiência e parceria de pesquisadores do Chicago Zoological Society e da Fundação Aquamarina, na organização de um trabalho inédito no Brasil. Capturar toninhas para a instalação de transmissores satelitais. Passa tempo? Sim, tem muito.
Capturar toninhas vivas com segurança não é fácil. Requer uma equipe grande e coordenada. As toninhas são muito sensíveis e o estresse pode ser fatal. Mas o esforço vale a pena, pois os transmissores satelitais podem fornecer informações sobre a vida desses animais que de nenhuma outra forma poderiam ser obtidas. We have 5 of these tags to put out, and they are all programmed to be on at the same time. Because they're all on the same what we call duty cycle, it means that we'll be able to see how close the dolphins are to one another, and we can learn something about their social patterns by seeing how close or how far away they stay and how much mixing they do. Y hay mucha tensión porque tenemos mucho miedo de que el animal se estrese mucho y corra riesgos de salud. Estamos a la expectativa de cualquier orden urgente que tenga la gente de la lancha para poder largarlo rápido. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! Após dias de tensão, a operação foi concluída com sucesso. Cinco toninhas foram capturadas e cerca de 4 horas após a instalação dos transmissores, os pesquisadores já recebem os primeiros sinais. So that it sends a signal when the satellites are overhead, when the satellites are there to actually receive the signal. So 4 times over the course of the day, this tag will transmit to the satellite and we'll learn where that dolphin was. The other tag, the larger tag, the time depth recording tag, saves the information on the dive patterns, and then during those same 4 times of the day, it sends all the data that it's been saving to the satellite, and then we can look at the dive patterns of the dolphins. Durante semanas, esses sinais serão recebidos através de um complexo sistema de satélites. Ao mesmo tempo, a equipe do Projeto Toninhas monitora os animais com barcos, analisando seu comportamento. O monitoramento via satélite das toninhas da Baía da Babitonga nos permitiu verificar que não há movimentos de entrada e saída dos animais da baía. Ao longo de todo o monitoramento, as toninhas permaneceram nas áreas mais internas da baía, o que nos permite confirmar que essa é uma população residente. A área de vida ou área de ocorrência das toninhas na Baía da Babitonga é de cerca de 26 km². Considerando a área total da baía, que é de 160 km², podemos considerar que esta área de vida é bastante restrita. Além das informações fornecidas pelo satélite, a marcação das toninhas também permitiu o monitoramento visual dos animais. Um dos resultados mais interessantes deste trabalho foi de que as toninhas permanecem no mesmo grupo por um longo período. Um outro resultado muito interessante foi o registro do nascimento de filhotes dentro da Baía da Babitonga. Um desses registros, inclusive, foi de uma toninha albina, um fato inédito para a espécie. Porém, a maior parte das informações existentes sobre a reprodução das toninhas vem do material coletado durante as necrópsias. O estudo da reprodução é um dos aspectos mais importantes, né, dentro da dinâmica de uma população. Porque a gente tem que conhecer, primeiramente, a época de reprodução, quando que esses animais estão se reproduzindo, é extremamente importante, qual o intervalo de nascimento que a gente tem, né, de cada indivíduo. A gente tem aqui os machos de toninhas se reproduzindo já com cerca de 1 ano e meio, os machos já estão se reproduzindo, e as fêmeas em torno de 2 anos, as fêmeas também já estão aptas para a reprodução. A análise de ovários e testículos também permite saber a duração da gestação e o período do ano em que nascem os filhotes de toninhas. Algumas toninhas do estado de São Paulo, elas se reproduzem todos os anos, ou seja, tem um filhote a cada ano, e algumas outras toninhas
se reproduzem a cada 2 anos, então tem um filhote a cada 2 anos. O tempo de gestação é de 10 a 11 meses e a maioria dos filhotes nasce entre a primavera e o verão. Contudo, a reprodução pode ser comprometida pela contaminação das águas nos lugares onde as toninhas vivem. A questão crítica da toninha em relação à toxicologia diz respeito ao seu hábito, né? A toninha é um animal que vive em zonas costeiras, né? Zonas estuarinas, eventualmente, e dentro desse contexto ela está muito próxima às áreas que são habitadas, né, por grandes contingentes populacionais. Amostras de gordura, fígado e rins retiradas de toninhas mortas durante a necrópsia são analisadas em laboratório. Então, a partir daí, nós temos estudos não só mais com metais pesados, mas estudos determinando concentrações de compostos organoclorados, ou seja, compostos de origem industrial, compostos utilizados dentro da agricultura para controle de pragas, compostos utilizados para controle de vetores de doenças, né, em grandes cidades. O cachorro já nasce com um certo nível, um certo background de esse elemento em seus tejidos. Luego viene la etapa de lactancia. La leche es un medio de altos contenidos lipídicos. De hecho, en los mamíferos llega hasta más de 50 en algunos casos, dependiendo de las especies. Por lo tanto, la leche constituye una transferencia neta y eso está probado también. E os resultados das análises são preocupantes. As toninhas estão sofrendo com a contaminação dos mares. Todas as áreas onde a toninha ocorre estão contaminadas por algum tipo de poluente, né, de origem antrópica. As concentrações encontradas na toninha são concentrações que certamente devem comprometer o sistema imunológico e o sistema reprodutivo. A contaminação das toninhas é um alerta para a situação dos ambientes costeiros. Além disso, a contaminação também pode deixar os animais mais vulneráveis às doenças. E a gente tem observado em alguns mamíferos marinhos e alguns cetáceos que chegam para nós, no nosso laboratório, a ocorrência de câncer. E essa ocorrência de câncer muitas vezes está relacionada ou com problemas de contaminação ambiental, como poluição dos mares, ou problemas de agentes infecciosos, vírus que induzem, né, cânceres. Nas toninhas foi observada uma grande quantidade de vibrio-alginolíticos, Harvey, coralilíticos e alguma espécie de aeromonas como a hidrófila. Essas bactérias são bactérias oportunistas, elas se aproveitam de uma baixa do sistema imunológico, que é o sistema de defesa do organismo, dos animais, levando assim até o animal às vezes à morte. Mas conhecer as doenças que afetam as toninhas ainda é um desafio a ser superado. As limitações para o estudo das doenças com mamíferos marinhos, elas estão centralizadas principalmente nesses pontos. O fato de nós termos virtualmente quase nenhuma informação de vida livre e as informações das carcaças, elas são dependentes da qualidade da carcaça, do estado de conservação da carcaça. A contaminação das águas pode reduzir o número de toninhas em nossos mares de maneira silenciosa. Para saber se o número de toninhas está diminuindo, é preciso saber quantas existem na natureza. Esta é uma informação-chave para a sua conservação, considerando a mortalidade causada pelas capturas acidentais e os problemas de contaminação. Se eu tenho uma população de 3.300 indivíduos morrem por ano nas redes de pesca, eu estou capturando, ou nós estamos capturando 10% da população por ano, que é um número muito alto. Nenhuma população de cetáceo como a toninha pode sustentar uma captura dessa magnitude. Então é importante saber quanto tem para você colocar a captura em perspectiva. Então esse é o objetivo, essa é a razão para a qual a gente faz estimativas de abundância.
Para estimar o número de toninhas que vivem em uma determinada região, os pesquisadores percorrem linhas pré-definidas e contam o número de animais. As informações coletadas são analisadas em programas estatísticos. Na Baía da Babitonga, por exemplo, vivem entre 50 e 80 toninhas. Mas apenas nessa área, as estimativas são feitas de barco. Nas outras regiões, o trabalho é feito usando um avião. O avião, o que o avião nos dá, que o barco não dá, é uma cobertura de uma área maior em pouco tempo. É mais caro, passa mais rápido e a gente tem que ter observadores treinados, sim. Mas a grande vantagem de uma cobertura aérea, seja avião, seja helicóptero, é a rapidez que a gente pode cobrir a área que a espécie está distribuída. Para melhorar as estimativas, um grupo de pesquisadores de diferentes instituições se reuniu para fazer um experimento único. Contar as toninhas usando 2 barcos e um avião, simultaneamente. O que a gente quer com isso? A gente quer comparar as estimativas de barco com de avião, mas para quê? Justamente para entender quanto a gente perde, quanto o observador lá de cima, que está observando, e às vezes tem só 5, 7 segundos para poder contar, tomar o ângulo, fazer o registro corretamente dos golfinhos, né? O quanto nesse pouco tempo de observação que ele tem, ele está perdendo. Como resultado desse trabalho, as estimativas da quantidade de toninhas que existem ao longo da costa são agora mais precisas. Os últimos resultados são justamente da população que a gente acredita ser, talvez não mais ameaçada, mas com um número mais reduzido, que é a população do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. É uma população isolada, possivelmente fragmentada, e esses resultados, que ainda nem super novos, né, nos apontam para apenas 2.000 toninhas nesse litoral. Não se pode retirar mais que 2% em capturas de uma população de cetáceo. E as nossas últimas indicações é que morrem 100 toninhas dessas 2.000. Né? Temos então essa área um pouquinho mais ao sul, que vai de São Paulo a Santa Catarina. Está um pouco melhor, a gente estimou nos nossos sobrevoos cerca de 8.000 animais. Né? Mas também a pressão é super grande, não só pela pesca, mas São Paulo, Paraná, né? Muito porto, muita rede, muito barco de pesca, então teria um pouquinho mais. E o Rio Grande do Sul é a nossa última área aqui no estado, mas a gente tem aí uma estimativa de 30.000 animais. Né? Na verdade tem bastante toninha, mas a mortalidade é imensa, é absurda naquela área. Né? Você tem uma estimativa de quase 1.000, em torno de 1.000 animais são retirados da população a cada ano. E de novo, não é nem um pouco sustentável. Está declinando, todas as populações de toninha, se esses números se mantiverem, tristemente está declinando, e esse nosso resultado da estimativa só aumenta a preocupação em torno dessa espécie. Las estimaciones de abundancia que hicimos en la provincia de Buenos Aires nos dan un mínimo de 15.000 animales. Considerando que 15.000 animales o tal vez 20.000 animales sean la cantidad de franciscanas que hay en la provincia de Buenos Aires, de 500 a 800 animales muertos por año es una cantidad muy importante, y pensamos que esa mortalidad no puede ser sostenible durante mucho tiempo. Os avanços da genética também têm contribuído muito para a conservação das toninhas. Pequeninos pedaços de músculo coletados durante as necrópsias vão para os laboratórios, onde podem responder a importantes questões. As ameaças que a toninha vem sofrendo hoje ao longo da sua distribuição não são iguais ao longo de cada uma das regiões. Então, se a gente consegue reconhecer como que a população está estruturada, como que ela está dividida, a gente pode entender melhor qual é o impacto de cada uma dessas atividades, por exemplo, em relação à atividade pesqueira, ou em relação a atividades portuárias, né, em relação ao que isso vai ter causar de impacto sobre cada uma das populações, né, além do impacto em geral sobre a espécie como um todo. Estudos recentes, realizados por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluíram que a toninha está dividida em, pelo menos, 5 populações. As toninhas do limite norte de ocorrência da espécie, no Espírito Santo, formam uma população isolada. Outra população é formada pelas toninhas do norte do Rio de Janeiro.
Uma terceira população ocorre entre o sul do Rio de Janeiro e o norte de São Paulo. Depois temos uma população que se distribui da região central de São Paulo até Santa Catarina. Por fim, uma quinta população é formada pelas toninhas que vivem no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, até o limite sul de distribuição da espécie. Os parasitas intestinais também ajudam a identificar as populações de toninhas e complementar o quebra-cabeça para sua conservação. Se você comparar a quantidade desse parasita numa toninha de São Paulo ou numa toninha do Rio Grande do Sul, a quantidade vai ser diferente, indicando que ela está num ambiente diferente, comendo coisas diferentes e que provavelmente são grupos que não se comunicam, são bem distintos. Os resultados de tantas pesquisas confirmam que o risco de extinção é cada vez maior. Se nada urgente for feito, em pouco tempo perderemos este pequeno golfinho. Há vários anos, a Fundación Aquamarina trabalha em parceria com os pescadores da província de Buenos Aires, testando alternativas para reduzir o número de animais capturados acidentalmente nas redes, mantendo sustentável a atividade econômica. Las estrategias que hemos usado para mitigar este problema de la captura incidental se inició en el año 2002. Comenzamos a usar lo que se llaman pingers en inglés, que son alarmas acústicas que emiten sonidos, pulsos de alta frecuencia, con la hipótesis de que este sonido de alguna manera iba a alertar a los delfines que ahí había un peligro o que ayudaba a los delfines a ecolocalizar y detectar la red a tiempo para no quedar enmallados y morir ahogados. Estas alarmas fueron altamente efectivas, nosotros probamos durante 3 años. Entonces uno diría, bueno, hay una solución viable para la reducción de la mortalidad incidental. Sin embargo, el uso de estas alarmas, implementar el uso de estas alarmas, que son dispositivos que si bien son de desarrollo comercial en este momento, son excesivamente caros. Lo segundo que iniciamos fue un cambio de arte de pesca en colaboración con algunos pescadores que también buscaban soluciones para reducir la mortalidad incidental de delfines, y fue cambiar las redes agalleras por el uso de espineles o líneas de mano con anzuelos. Este experimento lo hicimos durante 3 años y fue acompañado de un estudio socioeconómico de la pesquería para ver si la implementación del espinel era viable y demás. El resultado fue muy positivo, sin embargo, bueno, cuesta todavía implementar el uso de espineles porque no hay un mercado especial para la pesca de espinel. Cuando empezamos a trabajar con las lanchas artesanales, con motores fuera de borda, ya empezamos a utilizar otro tipo de redes, mayor cantidad de metros de red en el agua, y ahí sí empezamos a tener mayor mortalidad, ¿no es cierto?, de franciscanas en nuestras redes. Y bueno, ahora aquí estamos tratando de colaborar para poder, ¿no es cierto?, mitigar esa mortalidad incidental que hay de una manera o de otra de la franciscana. Y lo tercero que hemos hecho ha sido probar unas redes que se llaman redes reflectivas, que están tratadas químicamente y que cambian las propiedades mecánicas de las redes, y que están tratadas químicamente con sulfato de bario. Esto aumenta la reflectividad del sonido o de la ecolocalización de los delfines, con la hipótesis de creer que va a detectar la red más tempranamente e poderá evitarla. Pesquisadores do New England Aquarium, do projeto Biopesca, da Universidade Federal do Rio Grande e da Fundación Aquamarina também testam as redes modificadas na Praia Grande, litoral de São Paulo. A gente tem 3 tipos de redes diferentes e elas são marcadas com as cores de boias diferentes. Então uma é a amarela, a outra é a verde e a outra é a vermelha. Cada uma é confeccionada de um jeito. São as redes que a gente está testando para ver se diminui a captura acidental. A gente vem trabalhando com os pescadores, são testadas 2 tipos de redes, as redes de sulfato de bário e as redes stiff, que são redes que têm um nylon um pouco mais rígido e que teoricamente pode diminuir a captura. Os pescadores participam ativamente, então eles
voluntariamente eles colocam essas redes, utilizam essas redes testes, para a gente poder então, ao longo de um ano, verificar se realmente esse novo tipo de artefato de pesca, esse novo tipo de rede de emalhe pode diminuir a captura ou não, tanto de tartarugas quanto das toninhas. Eu comecei a usar a rede agora, né? Vou ver mais pra frente. Funcionar, tenho certeza que ela vai funcionar bem, né? Agora, vamos ver se ela não vai causar mais acidente com as toninhas. Eu tô já com essas redes faz vários meses, acho que mais de um mês já que eu tô com essas redes, e graças a Deus até agora eu não peguei nenhuma tartaruga e nenhuma toninha, graças a Deus, eu também não peguei até agora. So the experiments that are being conducted in Argentina and in Brazil to use these experimental nets to try and reduce the number of accidental captures of Franciscana are highly important, not only for Franciscana but for marine mammals and other species of large animals in the oceans, because accidental captures and gill nets are really a threat to the survival and the conservation success of many of these species. O uso de alarmes em redes de pesca também já foi testado no Brasil. Pesquisadores da Universidade da região de Joinville realizaram um experimento para analisar o comportamento das toninhas na presença dos alarmes. Como resultado, a gente verificou que realmente o pinger fez um efeito sobre as pontopóreas, que elas se afastaram da rede, não se aproximaram em nenhum momento durante esse experimento. Só que isso pode ter um efeito negativo, uma vez que afasta o animal de uma área que pode ser uma área importante para ele, uma área de alimentação, uma área de descanso. Então, em ambientes fechados, como o estuário aqui da Babitonga, esse experimento tem que ser pensado se vale a pena ou não, mas para lugares abertos, como Costa do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode ser uma medida efetiva para diminuir a captura acidental das toninhas na rede. O ruído causado pelos alarmes pode ser um problema para as toninhas, porque o som é a principal forma de comunicação dos golfinhos em geral. Porém, pouco se sabe sobre os sons produzidos pelas toninhas. ラプラタカワイルカの音声っていうのはその高い 100kHz 以上の音という非常に高い音を出して、彼らは音を出している、エコロケーションクリックスを出しているんですけど、そういった種類っていうのは実はすごい少ないんですね。イルカの種類の中でも非常に少ない、珍しい音を出しているっていうことなんです。で、私が今ここにいるのも、そういった珍しい、イルカを、研究したいと。で、非常に、情報が少ないのでここに来て研究をさせてもらっているということで、もしラプラタカワイルカがこの世からいなくなってしまうと、そういった非常に重要な種類を失ってしまうということで、その音声の面から言ってもやっぱりラプラタカワイルカをいなくなっては困るというふうに考えています。なので、保全をしていかないといけないんじゃないかなというふうに考えています。Pesquisadores da Universidade de Kyoto, em parceria com o projeto Toninhas, utilizam hidrofones para gravar os sons das toninhas, que depois serão analisados em laboratório. Além de caracterizar os sons produzidos por elas, os pesquisadores querem compreender de que forma os ruídos produzidos por atividades humanas podem interferir na comunicação da espécie. エコロケーションの音っていうのは、音を出して帰ってくる音を聞いています。もしその環境、海の中の音が非常にうるさい状態だったら、その音を出して聞くことがなかなかできなくなってしまうんです。ということで、そのエコロケーションでものを見ているその距離っていうのが近くなってしまいます。そうすると、普段見えているようなところが、もし海がうるさかったら、見えにくくなるっていうふうになってしまいます。なので、ボートなどその海の中の音がうるさくなるようなことをしてしまうと、ラプラタカワイルカに影響があるというふうに考えた方がいいのかなというふうに思います。A poluição sonora é um problema crescente e seus efeitos na fauna marinha são pouco conhecidos.
Ela resulta das atividades humanas no ambiente aquático e pode comprometer a vida das toninhas de diversas formas. A degradação dos ambientes costeiros pode tornar inviável a sobrevivência das espécies que dependem deste habitat, incluindo as toninhas. E este é um impacto difícil de reverter. Esse ambiente da toninha vai estar sendo tremendamente alterado, modificado. Isso é um risco muito grande para a toninha, talvez venha a ser um risco muito maior do que as redes foram historicamente, né? Então, se durante décadas elas vêm sofrendo com a questão das capturas acidentais em rede de pesca, hoje o que a gente vai ver, quer dizer, muito em breve, é uma alteração completa do ambiente. E pelo que se conhece da biologia da toninha, da ecologia delas, elas são muito sensíveis à alteração do hábitat, à poluição sonora, né, o barulho. A destruição, por exemplo, das áreas estuarinas, quer seja através de assoreamento, desmatamento das áreas de manguezal, ocupação imobiliária dessas áreas, a deposição de lixo, principalmente plástico, né? Então são fatores que têm contribuído indiretamente para que de alguma forma impacte esse animal. Os seres humanos têm uma forte atração pelos ambientes litorâneos, onde as cidades crescem num ritmo acelerado. Hoje nós temos um planeta com 7 bilhões de pessoas e sendo que 60% da população mundial vivem nas áreas costeiras, com municípios que estão crescendo de uma forma muito rápida, descontrolada e sem planejamento nenhum. Provavelmente no ano 2025 nós vamos ter na zona costeira cerca de 80% da população do mundo, né? E com formação assim de grandes cidades, né? Uma das principais estratégias para proteger os ambientes naturais e sua biodiversidade é a criação de unidades de conservação, inclusive nos ambientes marinhos. As áreas protegidas fornecem importantes serviços ambientais a toda a sociedade. Y sin lugar a dudas, digamos, la figura de áreas protegidas es una de las herramientas que se debe tener en cuenta para la protección de la franciscana. Que esas áreas sean implementadas, tengan un manejo real. Un manejo real significa que se involucre inclusive a los usuarios de esas áreas, como pueden ser pescadores artesanales, como pueden ser alguna actividad turística, como puede ser alguna actividad inclusive naviera que haya, donde esté involucrada o donde esté contemplada esa actividad dentro de lo que es el manejo de las áreas protegidas. A área protegida, ela garante a sobrevivência das espécies ameaçadas, não só porque ali elas têm um refúgio, mas também tem a manutenção da qualidade do ambiente, que vai permitir condição de alimento para esses animais, condição de reprodução. E não existe preservação de espécies sem manutenção do ambiente de onde elas estão inseridas, né? Uma área muito pequena do habitat das toninhas está protegida. Menos de 2% dos mares costeiros do Brasil e da Argentina. No Brasil, as APAs, Áreas de Proteção Ambiental, podem ser um exemplo de gestão compartilhada dos ambientes costeiros entre o governo e as comunidades que vivem na região. O desafio é muito grande. Você tem que estar ordenando o uso daquele espaço e não há forma de ser bem-sucedido se a gente não contar com a participação e com a colaboração de quem quer ocupar o espaço. A gente tem que parar e pensar um pouquinho que uma APA nos permite o exercício daquilo que seria o comportamento do ser humano em relação ao planeta. Nós ainda precisamos de áreas protegidas para exercitar responsabilidade e fraternidade com o meio ambiente. Aonde mora a baleia mora... O intenso contato com a natureza faz com que os pescadores artesanais tenham um grande conhecimento sobre o ambiente onde vivem, inclusive sobre as toninhas.
Esse conhecimento pode ser valioso para a ciência. Aonde mora a baleia? Bom, a gente, aqui no litoral do Paraná, aqui na região do Complexo Taurino de Paranaguá, nós sabemos que há toninhas, mas nós não temos nenhuma informação sobre elas. Então eu acho que o primeiro passo é tentar saber em que período do ano elas estão, desde quando elas estão aqui. E para isso é essencial o trabalho com a comunidade. O que eles conhecem é sobre o ambiente por onde elas passam, se é água rasa, se é água funda, se é época de frio, época de calor. Então essa sazonalidade eles têm bem, eles conhecem bem. Você pode parar aí no canal que você vê se não está perto, mas está longe, você vê o carduminho. Tudo boiadinho, com aquela galinha de forte. Ela anda mais boiada, ela é mais mansinha. Eu já vi de grupo até de 7, a primeira vez. O Toninho é discreto. Eu vi muita noite, né? Noite, ele boiando à noite nos cardumes de sardinha, isso é muito comum. Eu vejo ele muito agrupado assim num lugar só. O pessoal diz que tem o camarão sete barba. O boto já é mais agitado, né? Peixe que pula, brinca. A Toninha já fica mais na dela. A Toninha, quando vem respirar, ela sempre mostra só o bico e depois a galha, né? Mas a maior parte das pessoas não conhece a toninha. Por isso, a popularização da espécie é um dos caminhos para sua conservação. E o artesanato pode ter um importante papel nesse processo. Vou procurar ajudar para que todas as pessoas que compram o artesanato da toninha tenham consciência de que ela precisa ser preservada. Então, quando eles vêm, eu já falo um pouco assim, além é uma toninha, não falo só que é uma toninha, eu já explico um pouco mais o que eu consigo passar para eles. A posição das nadadeiras, enfim, toda a forma do corpo na hidrodinâmica do movimento dessa toninha, não é fácil, não é a primeira tentativa que você acerta. Quando um artesão vende um chaveiro de toninha, ele não está só vendendo um chaveiro, ele está vendendo todo o conhecimento que ele adquiriu sobre a toninha, ele está vendendo junto com o seu produto. Uma ferramenta de educação, né? De educação ambiental, no caso, né? E de preservação, né? Nos artesanatos também são reproduzidas as toninhas como forma de divulgação para a comunidade. Todas essas pessoas são grandes disseminadoras da nossa mensagem da conservação ambiental. Estas experiências mostram que a educação ambiental e o artesanato podem andar de mãos dadas em prol da conservação. Somente com a participação da sociedade, conhecendo as informações geradas pela pesquisa e pelas leis de ordenamento, somente através dela que está com os pescadores que estão no mar, as comunidades costeiras que estão vivendo o dia a dia das atividades ligadas ao mar, os turistas que estão na praia, somente com a participação dessas pessoas que a gente pode aplicar as ações e estratégias de conservação e atingir o objetivo de preservar e conservar as toninhas para as futuras gerações. Será que as toninhas farão parte do futuro dessas crianças? A resposta depende de um grande esforço, envolvendo pesquisadores, governo e comunidades. A sobrevivência da toninha representa a sobrevivência de nossos ecossistemas costeiros. Esse animal é uma linhagem, é uma testemunha de uma linhagem muito antiga, muito bem sucedida, então ele guarda um tesouro fantástico. A responsabilidade que se tem quando você tem um desses animais em vias de extinção é muito maior que quando você tem animais que estão se dando muito bem. E a responsabilidade é, infelizmente, de uma espécie muito mais jovem que a toninha mesmo, que somos nós. As mudanças criadas pelos seres humanos fizeram com que a toninha esteja hoje no seu limite de sobrevivência. Precisamos de ações urgentes que garantam o equilíbrio de nossos mares costeiros. Precisamos de uma pesca responsável, da criação de áreas marinhas protegidas e de um controle mais rígido da poluição das águas.
Precisamos de uma cultura de respeito à vida e aos ambientes dos quais também dependemos. Perder as toninhas não significa somente uma espécie a menos dos mares. Significa perder os elos com a história da vida no planeta.